Olá, boa noite, meu povo de Deus, pessoal da PIB de Timbaúba e da Congregação Batista, também ali na cidade de Jardim de Piranhas, aqui no Rio Grande do Norte, e a todos vocês que a partir desse exato momento está conectado aqui no nosso Facebook ou através das nossas redes sociais, também pelo canal do YouTube, onde em breve esse vídeo vai estar disponível para que você também possa rever a mensagem de hoje. Quero aqui abraçar a todos que nos assistem nesse exato momento, desde já agradecendo por você estar aqui nesse exato momento para refletir um pouco na palavra do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E eu vou iniciar essa live de hoje fazendo uma oração e já adiantando que o texto bíblico que vamos estudar hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. Então você já deixa a sua Bíblia aí do seu ladinho, tá certo? Abra a Bíblia do livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. Eu vou iniciar orando e a gente inicia o nosso estudo dessa noite. Vamos falar sobre os princípios das dores. Então, imperdível. Então, aproveita aí e copia o link, manda para os seus amigos, compartilha para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te dar graças por mais um dia de vida, te dar graças porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus santo, justo, verdadeiro e fiel, um Deus, ó Pai, que tem nos ajudado dia após dia, o Deus que tem perdoado os nossos pecados, que tem renovado as suas misericórdias a cada manhã. Pai, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, Senhor, e pedimos perdão, misericórdia de todos nós, Senhor, apaga o nosso pecado. Deus, e nos ajuda nessa noite a compreender esse estudo, essa palavra que vai ser agora, ó Deus, estudada, que o Senhor esteja trazendo ao nosso coração, à nossa mente, a compreensão da Tua Palavra de Deus, que é a revelação do Senhor para nossas vidas. Esta é a minha oração, esteja sendo com cada um agora em sua casa, abençoa o lar, a família, e todos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Bom, meus amados irmãos, antes de iniciar aqui o estudo de hoje, quero falar da nossa programação, da Igreja Batista aqui de Timbaúba, dos Batistas, localizada aqui no Rio Grande do Norte, na região Seridó. Nós temos aí 3 canais disponíveis nas redes sociais, que é este que você está assistindo nesse exato momento, é o Facebook da PIB de Timbaúba. Nós também temos o Instagram, você também pode seguir o nosso Instagram, é Juba, J-U-B-A, PIB, P-I-B, T-B, tá certo? Juba, PIB, T-B, você vai lá no Instagram e você encontra a gente. Você também pode acessar, se inscrever no canal do YouTube da nossa igreja, PIB de Timbaúba, tá bom? Procura lá, se inscreve no nosso canal e você vai ter essa e outras mensagens, que já foram pregadas aí ao longo desses dias. Você pode assistir no YouTube. Então, se você perdeu alguma mensagem, alguma pregação, algum estudo, você pode estar lá que a mensagem vai estar disponível para você, tá bom? Então, e os nossos cultos acontecem na terça-feira, 7 horas da noite, o culto de oração. Quinta-feira, no caso hoje, é dia de estudo da Bíblia, a escola bíblica. E no domingo, nosso culto de adoração e louvor a Deus, às 5h30 da tarde. Todos esses cultos estão acontecendo de forma online, tá certo? Nós ainda estamos vivenciando esse tempo, esse período de isolamento social, de distanciamento, por causa do Covid-19, do coronavírus, respeitando os decretos nacionais
estaduais e também municipais, a gente continua se reunindo aqui, cada um na sua casa, mas estamos juntos, né, em sintonia, em oração, em comunhão e compartilhando, conversando, áudio, música, né, enfim, através das ferramentas da tecnologia, como o WhatsApp e as nossas redes sociais, onde a gente pode interagir, tá certo? Mas orando para que isso passe o mais rápido possível, no nome do Senhor Jesus. Vamos começar o estudo dessa noite. É o princípio das dores, Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia agora, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Nós vamos até do versículo 1 ao versículo 14. Nós vamos hoje estudar um sermão escatológico de Jesus. Vamos também observar um pouco do contexto desse sermão escatológico, que está aí no livro de Mateus, capítulo 24. Por que a importância, né, de estudar esse texto? Estamos vivendo dias onde muitas perguntas estão sendo feitas nas redes sociais, principalmente, né, nas ruas, onde eu passo, muitas pessoas têm perguntado: Will, que o Covid-19, o coronavírus, né, ele é um sinal, ele é uma evidência da volta de Jesus Cristo? Tudo isso que está acontecendo significa dizer que Jesus está prestes a voltar? Então, assim, são muitas as perguntas, né? Nós estamos vivendo o fim do mundo? Nós já estamos no fim? Isso é o princípio das dores? Então, existem muitas dúvidas, muitas questões relacionadas ao fim dos tempos. Todo mundo curioso. Os próprios discípulos de Jesus também tinham curiosidade, né? Perguntaram: Jesus, quando é que vai acontecer? Dá os sinais da tua volta. E isso é um tema, inclusive, que está aberto para debate. Afinal, existem várias visões, várias interpretações sobre Mateus capítulo 24. Eu vou trazer aqui alguma dessas visões e falar aquela também no qual eu acredito, no qual eu creio, tá certo? Nós vamos estudar isso ao longo dos versículos 1 ao versículo 14, versículo por versículo, de forma pontual, né? Peço aí que você tenha paciência. Se o vídeo se estender um pouquinho, eu vou fazer o possível para resumir tudo, mas é importante a gente, né, procurar nesse pouco tempo entender um pouco desse assunto aí. Então, meus amados irmãos, em Mateus capítulo 24, Jesus ele está ali no final dos seus dias. Nós passamos aí pelo período da Páscoa, né? Então Jesus está ali pelo final dos seus dias, seus últimos dias de vida. E ao sair de Jerusalém, ele vai proferir esse sermão sobre o fim dos tempos, sobre o final do tempo. E esse texto em si, ele vai trazer algumas divisões. E hoje nós iremos estudar a parte que vai tratar dos princípios das dores, tá certo? O texto tem outras divisões que a gente pode continuar nos próximos estudos, mas hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre o princípio das dores. E Will, que você falou que isso é um sermão escatológico. Tem muita gente perguntando: e o que é escatológico? O que é escatologia? Certo? Escatologia, pessoal, é o estudo, tá certo, teológico das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Ela é uma doutrina muito aberta, como eu falei há pouco tempo, e existem vários modos de entender o final dos tempos. Existem muitos modos de se entender o final dos tempos. Eu acredito que Deus ele permitiu até isso, essas várias visões, né, sobre o final do tempo, como uma forma até de nos humilhar, né? Mostrar que ninguém é melhor do que ninguém, que ninguém é detentor da absoluta razão, que nós dependemos muito de Deus, né? De intimidade com Deus, de orar, pedir a Ele sabedoria, mas enfim, esse é um texto que tem muitas interpretações. E existem três modos, né? Três formas de você interpretar essas profecias sobre o final dos tempos. Então eu vou falar um pouco sobre esses três tipos de interpretações, tá certo? E explicar de forma muito objetiva, rápida, porque a gente não pode se aprofundar nisso. Afinal, o nosso
Nossa preocupação hoje é se estender o tempo maior em Mateus, capítulo 24. Mas antes de entrar em Mateus 24, a gente precisa dessas informações, desse contexto, para que a gente possa chegar ao texto de forma mais compreensível, entender o texto de forma melhor, tá certo? Então, as três formas de interpretar as profecias futurísticas, ou seja, dos últimos dias, são as seguintes. São três visões. Existem as visões preteristas, existem as visões idealistas e existem as visões futuristas, tá certo? Wilke, o que é a visão preterista? A visão preterista são as profecias, né, do Novo Testamento. As pessoas que creem que as profecias do Novo Testamento, todas elas já se cumpriram. Todas elas já se cumpriram e se acabaram no ano 70, com a destruição do templo lá de Jerusalém. Certo? Então, quando a cidade de Jerusalém ele foi totalmente destruída. Então, a visão preterista, ela olha para o passado. Ele diz que tudo já aconteceu, né? Tudo já aconteceu. Só falta uma coisa acontecer, que é Jesus Cristo voltar. Essa é a visão preterista, tá certo? A visão que olha para o passado. E eles acreditam que tudo que está no Novo Testamento já se cumpriu, só falta agora Jesus Cristo retornar, tá certo? E nós temos também a visão idealista, ou também chamada de espiritualista. Essa visão acredita em quê? Ela entende que as profecias estão se cumprindo hoje. Que todas as profecias estão se cumprindo hoje, mas como assim, Will? Que onde? Como? Elas estão se cumprindo em nosso coração, né? De modo espiritual, tá certo? Ou lá no céu. Ou seja, por essa visão, nós não veremos o anticristo, nós não veremos o reinado de Deus aqui sobre a terra. Jesus ele já reina, e já reina nos nossos corações. Essa é a visão idealista. E temos a terceira visão, que é a visão futurista. Essa visão, ela fala do quê? Das coisas que vão se cumprir, né, no futuro, quando algumas coisas acontecerem, né? Algumas coisas vão acontecer no futuro que vão dar sinal da volta de Cristo. E essas coisas realmente vão acontecer de forma literal e real. Então vão acontecer de forma literal e real. Essa é a visão futurista. E dessas três, a que nós vamos estudar hoje é aquela no qual eu acredito que tem mais base, lembrando que existem várias formas de se pensar sobre o fim dos tempos, como eu falei, mas a visão futurista, para mim, né, na minha opinião, é aquela que eu encontro mais base, é aquela que eu vejo que está em maior sintonia, biblicamente falando. É a que nós acreditamos. Então, agora, feito toda essa observação dessas três formas de a gente enxergar o final dos tempos, a escatologia, o estudo dos últimos dias, também a gente vai tentar aqui organizar uma ordem cronológica de fatos, de acontecimentos. E aí você vai imaginar na sua mente, tá certo? Para facilitar, a gente vai fazer esse exercício. Eu vou citar aqui uma ordem de acontecimentos, de fatos, e você vai aí tentar imaginar na sua mente essa ordem que eu vou dar para vocês aqui daqui um pouquinho. E também para quem já estudou bastante, se aprofundou, né, no estudo de teologia, o que eu vou falar aqui, sabe que eu sou pré-milenista, né, que é outro conceito que se usa. O que é o pré-milenista? Né? Eu entendo que haverá o reino de Deus, né, de Cristo aqui sobre a terra, que ele vai governar e ele vai reinar aqui, né? Inclusive lá no Antigo Testamento fala que o Messias reinará em cetro de ferro, né, com paz e justiça. Então eu creio que Deus reinará sobre a terra, que ele vai governar, ele vai reinar aqui. Então isso é a visão pré-milenista. Como também eu sou um pré-tribulacionismo, né? A visão pré-tribulacionista. O que isso quer dizer? Né? Que a terra ela vai passar por uma grande tribulação. Eu acredito que a terra vai passar por uma grande tribulação e que a igreja vai ser arrebatada antes dessa tribulação. Nós, a igreja do Senhor, não passaremos, tá certo, pelas dores, nós não passaremos pela grande tribulação, tá certo? Porque antes disso a igreja vai ser
arrebatada. A palavra de Deus diz que nós não somos destinados à ira de Deus. Em Apocalipse também 9, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, melhor dizendo, diz que assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Por isso, eu acredito que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação, tá bom? Agora vamos para o quadro escatológico que eu falei. Vamos fazer agora um exercício de imaginação para entender. A internet às vezes está dando uma quedinha, viu, irmão? Se o sinal cair, vocês podem dar com o sinal aí que eu vou estar falando para vocês, tá certo? Às vezes a internet cai, mas volta, a gente continua aqui com o vídeo, vocês vão falando aí qualquer interferência que a gente tenta corrigir da melhor forma possível, beleza? Bom, mas vamos lá. A eternidade, vamos fazer a linha do tempo. Nós temos a eternidade passada, que é quando Deus criou todas as coisas, e nós temos a eternidade futura, que é a partir de Apocalipse 22 em diante. Onde Mateus 24 está, Na verdade, onde nós estamos diante disso? Nós estamos no meio de tudo isso. Então nós temos a eternidade passada, onde Deus criou todas as coisas, e desse lado nós vamos ter a eternidade futura, a partir de Apocalipse capítulo 22. E no meio disso, nós estamos presentes hoje. Entenda, Apocalipse capítulo 22 não é o fim de tudo. É um novo começo. Então é quando Deus vai fazer começar todas as coisas de um modo novo. Então, Apocalipse 22, a nossa história, tudo não acaba ali. Ali é apenas o início de uma nova história, de um novo céu, de uma nova terra que vai acontecer então na nossa eternidade futura. E nesse período entre a eternidade passada e a eternidade futura que nós vamos viver, nós estamos no período da igreja. O que seria isso? A igreja ela entra no projeto de Deus. Depois que Israel matou, depois que Israel rejeitou o Messias, rejeitou a Jesus Cristo, Deus ele abre o seu reino para que pessoas de todas as partes do mundo elas possam fazer parte do reino de Deus, tá certo? Então, esse é o período da igreja. O período da igreja começa quando Israel ele mata e rejeita o Messias, rejeita Jesus Cristo, e aí Deus abre o seu reino para que as pessoas de todas as partes do mundo agora possam fazer parte do seu reino, tá certo? E na minha visão, o coronavírus, o Covid-19, ele não é um evento escatológico, no meu entendimento, certo? Ela faz parte sim do aumento da intensidade de tragédias, afinal de contas, como a gente sabe, a fome, o terremoto, as doenças, a tendência dela é se multiplicar, mas em si, nós não estamos ainda na tribulação, nós não estamos nesse período da tribulação, tá certo? Então, quando a tribulação vier, quando esse período de tribulação vier, as pragas que vão acontecer serão bem piores do que o coronavírus, do que o Covid-19. Isso aqui não chega nem perto do que vai acontecer na grande tribulação, tá certo? E aí, continuando o nosso quadro, tá certo? Nós temos aí a era da igreja, nós vamos ter o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não tem aviso prévio, não há sinal para ele, tá certo? O fim acontecerá e a igreja vai desaparecer da terra, o mundo vai entrar num colapso, as portas estarão abertas aí para o anticristo. Então nós vamos ter aí o período da igreja. O período da igreja acaba quando a igreja for arrebatada, ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo serão arrebatados, vão sumir deste mundo, tá certo? E nesse momento vai acontecer um grande colapso, o mundo vai ficar totalmente numa situação complicada e a partir daí as portas vão se abrir para que o anticristo, o falso Cristo, que vai prometer paz e tantas outras coisas, ele vai poder agora atuar, E, inclusive lá em 1 Coríntios 15, 52 diz: os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então no arrebatamento nós seremos, nosso corpo será transformado, glorificado e nós vamos estar ali com Deus.
E depois do arrebatamento nós vamos ter também o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É quando todos os crentes estarão diante do Senhor Jesus Cristo. Não para ser condenado para o inferno, né? Graças a Deus, mas para prestar contas, mostrando tudo o que fizeram, né, no período aí como servos de Deus, a gente como servo de Deus. Esse vai ser o tribunal de Cristo após o arrebatamento. Então nós vamos estar diante do Senhor prestando conta. E isso é muito importante, isso é muito válido, porque, né, para os dias de hoje a gente precisa sair da zona de conforto. Você já imaginou? A gente vai se encontrar com o Senhor, vamos prestar conta do que a gente fez e não fez. Então imagina a gente chegar lá diante do Senhor, no tribunal de Cristo, apresentar e a gente não tem o que apresentar, não é verdade? Então isso implica na minha responsabilidade de cristão em viver a vontade de Deus, proclamar o Evangelho, promover a nossa fé, em todos os lugares, viver a nossa fé, evangelizar, buscar uma vida de santidade, de intimidade com Deus, trabalhar bastante para Jesus, porque um dia nós iremos estar frente a frente com o nosso Deus e aí nós vamos ter que prestar conta. Então como é que está a sua vida espiritual, né? Como é? Você anda acomodado, você não tem evangelizado, você não tem orado, você não tem lido a Bíblia? Quais são os pecados ocultos, escondidos que você, né, tem cometido, que só você e Deus sabe? É hora de arrepender-se, é hora de deixar essas práticas, tá certo? Porque a gente vai prestar conta a Deus de todas as coisas. Esse aí será o tribunal de Cristo. Logo após o tribunal de Cristo, seguindo aí a nossa linha de raciocínio, nós vamos ter as bodas do Cordeiro, conforme é explicado também lá no livro de Apocalipse. O que seriam as bodas do Cordeiro? É um casamento, é a união final entre Cristo e a igreja, né? Então, e nesse período todo, o que é que vai estar acontecendo aqui na terra? Nesse período que a igreja vai ser arrebatada, que tem um tribunal de Cristo, que vai ter a borda do Cordeiro, o que vai estar acontecendo aqui na terra? Aqui na terra nós teremos aí a tribulação, o período de tribulação. Então preste atenção para que os irmãos não possam se perder. Eu estou falando até um pouco rápido, desculpa, às vezes eu falo muito rápido, mas é por questão de tempo, eu não quero me estender bastante para o estudo não ficar comprido. Mas vamos lá. O nosso quadro escatológico, né? De uma forma geral, nós vamos ter a eternidade passada aqui, a eternidade passada, quando Deus criou todas as coisas. Do lado de cá nós vamos ter a eternidade futura, ou seja, os novos céus e a nova terra. Apocalipse capítulo 22, né? Não encerra tudo, é apenas o início de uma nova história. Entre a eternidade passada, entre a eternidade futura, o que é que nós vamos ter? A era da igreja, né, que ocorre aí quando Israel rejeita e mata Jesus Cristo, e aí todos, né, podem participar do reino de Deus. Depois da era da igreja nós vamos ter o arrebatamento, os crentes no Senhor Jesus Cristo vão desaparecer do planeta Terra, e aí não é disco voador, não é alienígena, é o arrebatamento da igreja do Senhor, vai ser arrebatada, e nesse período aí dá-se início ao período de tribulação. E o que é que vai estar acontecendo nesse período de tribulação lá no céu, né? O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e aqui na terra nós vamos ter o anticristo, vamos ter os juízes do Apocalipse, inclusive está lá no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, vai falar dos juízos do Apocalipse, que são os 7 selos, as taças, as trombetas, né? E também não vou entrar em detalhes sobre isso, especificar, porque afinal de contas, volto a repetir, a nossa ênfase hoje é Mateus capítulo 24, o princípio das dores. Depois desses juízos, né? Desse juízo, dos selos, das taças, das trombetas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter agora sim a segunda vinda de Cristo. Então Jesus Cristo retornará, temos aí o reino milenar, tá certo? Vamos ter o reino milenar e aí o grande trono branco, tá certo? O grande trono branco e assim a gente tem esse período entre a eternidade passada e a eternidade
futura, tá certo? E agora sim nós vamos entrar em Mateus capítulo 24. Por que eu fiz toda essa observação? Primeiro, para dizer que existem várias visões sobre esse assunto, de escatologia, sobre o final dos tempos. Eu apresentei já lá no início os 3 tipos de visões, certo? E também para que a gente possa entender Mateus capítulo 24. Depois que eu fiz todo esse breve resumo, esse quadro escatológico, cabe agora nós pararmos e pensarmos. Wilk, Mateus capítulo 24 se encaixa aonde em tudo isso? Mateus capítulo 24, ele é um texto que está dentro da tribulação, vai tratar da tribulação. E eu vou fazer algumas referências com o livro, tá certo, de Apocalipse para mostrar isso melhor para você. Então vamos começar agora a leitura de Mateus capítulo 24. No versículo 1 diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E aí, vocês estão vendo tudo isto? Jesus falando, vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, que serão todas derrubadas, tá certo? Então Jesus estava ali saindo de Jerusalém, caminhando com os discípulos, e aí os discípulos se aproximam ali daquelas grandes construções magníficas, extraordinárias, lindas, e Jesus fala: vocês estão vendo toda essa beleza, toda essa estrutura, toda essa arquitetura? Eu garanto a vocês que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que todas essas coisas elas vão ser destruídas, serão derrubadas. E isso é uma profecia que já foi cumprida ali nos anos 70, quando o templo foi destruído, quando Jerusalém passou pela uma destruição. Então o contexto de Mateus capítulo 24 está relacionado até a questão da semana da Páscoa, o primeiro dia da semana da paixão de Cristo, que ocorreu no domingo. Então Jesus ele prediz a destruição da cidade e do templo de Jerusalém. Volto a repetir, isso aconteceu no ano 70. No ano 70 se cumpriu, portanto, essa profecia com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Vamos continuar caminhando sobre o texto. Mateus 24, versículo 3. Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Ou seja, eles estavam perguntando aqui, quando é que vai ser que o templo vai ser destruído? E a segunda pergunta dos discípulos: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Note que no versículo 3, os discípulos fazem 2 perguntas para Jesus. A primeira, eles dizem: quando é que vão acontecer essas coisas? Relacionada à destruição do templo, lá de Jerusalém. E a segunda: qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Essa é a segunda pergunta. Interessante que eles fazem essas 2 perguntas e Jesus responde parte disso. Pelo menos aqui, o autor Mateus, ele quando vai falar aqui das respostas de Jesus, em Mateus 24, Jesus ele ignora a primeira pergunta e responde a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mas essa primeira pergunta, com relação à destruição do templo, Lucas responde, no capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 24, Lucas vai dar a resposta da primeira pergunta do discípulo. E aqui em Mateus 24, nós temos a segunda resposta da pergunta feita dos discípulos a Jesus Cristo. Tá meio embaraçado aí, irmão? Vamos lá. Os discípulos fazem 2 perguntas. A primeira: dize-nos quando acontecerão essas coisas? Sobre a destruição do templo lá de Jerusalém. Lá em Lucas capítulo 21, 20 ao 24 vai responder essa pergunta. Mas no texto que nós estamos lendo agora, Mateus 24, a segunda pergunta diz: e quando será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí nós vamos ter essa resposta aqui, agora, nesse exato momento, no restante dessa leitura que nós vamos fazer, dos próximos versículos.
inclusive que vai gerar todo o capítulo 24, vai também adentrar o capítulo 25. Então vamos entender melhor agora de fato esse período de tribulação. Como é que será esse período de tribulação, certo? Então vamos lá. Meus amados irmãos, a tribulação ela começa quando a igreja tiver sido o quê? Arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, tá certo? Vai dar início à grande tribulação, o período de tribulação, o mundo vai estar um caos. Imagina aí hoje, o mundo não está um caos hoje com esse negócio do coronavírus, do Covid-19, o mundo está um caos. Está um caos geral, muitas pessoas estão morrendo. Mas já teve outras epidemias, outras pandemias, outras guerras, inclusive que mataram muito mais. A fome, né, mata muitas pessoas. Mas o caos do período da tribulação não vai se comparar em nada com os que estamos vivendo hoje. Vai ser muito pior. O que vai acontecer na grande tribulação vai ser muito pior do que nós estamos vivendo ou do que nós já vimos em toda a história do planeta Terra até os dias de hoje, tá certo? Em toda a Terra. Inclusive aí no período da grande tribulação, nós vamos ver aí já nos versículos seguintes, eu vou falar um pouco mais lá na frente sobre a questão do anticristo, né? Inclusive muitas pessoas hoje ficam aí tentando, né? Eu acho que o anticristo vai ser fulano, eu acho que o anticristo vai ser ciclano, né? E aí, de acordo com características, vão ali dizendo, chutando, né? Será que vai ser aquela pessoa? Será que vai ser aquele, né? Muitos acreditam que o anticristo vai ser ali, vai surgir na Europa, que vai ser alguém que vai, né, tentar ali reunir toda a nação, todos os países, né? Pregar uma paz ilusória, enfim. Falam que o anticristo vai ser europeu, né, pela questão que matou Jesus Cristo foi os judeus, enfim, o Império Romano, e se cria toda essa expectativa, né, de quando o anticristo vai surgir, quem é esse anticristo. Então vamos continuar fazendo a leitura aqui, tá certo? Então Jesus, ele, a partir de agora, a partir do versículo 4, ele vai falar agora de algumas características sobre os princípios da dores. E nós vamos observar que características são essas. Lembrando que tudo que eu vou falar, o texto de Mateus capítulo 24, se encaixa na tribulação, tá certo? Naquele quadro escatológico, Mateus 24 está na tribulação. É um texto para quem vai estar na tribulação. Então, se você vai ser arrebatado, se você é crente em Jesus, tá certo? Se você é crente em Jesus, você não vai passar por esse período. Vamos lá, versículo 4. Lembrando, princípio de dores, tá certo? A partir do versículo 15 é que Jesus começa a falar do fim, né? Inclusive que não é um dia, é um período, né? Todo um período. Versículo 4, Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus ele está dizendo que no período da tribulação, né, no final dos tempos, será impressionante a quantidade de falsos profetas, né? E aí vai surgir também o anticristo, né? O falso Cristo, o homem da iniquidade, o famoso anticristo. Mas, meus amados irmãos, se hoje vocês... Will, que já tem muito falso profeta, tem muita gente enganando, tem muita gente se passando por pastor, tem muita igreja que se diz cristã, mas não é, mas no período da tribulação vai ser impressionante e vai ocorrer muito mais do que vocês estão vendo nos dias de hoje. Na grande tribulação vai ser o auge, né, dos falsos profetas. Inclusive sendo aí o anticristo, né, aquele grande evento no qual a Bíblia cita, de qual muitas pessoas têm curiosidade de saber quem será essa pessoa que vai se levantar como o anticristo. E interessante que quando nós fazemos uma ligação com o Apocalipse capítulo 6, né, versículo 2, diz assim, observai quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha.
Olhe, adiante de mim está um cavalo branco, o seu cavaleiro empunhando um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer, né? O cavalo branco. Inclusive, eu acredito que Juscelino já deu estudo aí também sobre, né, os cavalos, as cores e tal. Então, um cavalo branco, alguém que vai chegar, tá certo? É o falso profeta, é o anticristo que vai prometer paz, que vai prometer tirar o mundo do caos, mas que na verdade, né, vai estar enganando a muitas pessoas. Então, nós podemos fazer essa ligação entre Mateus 24 e também Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo. Então, uma das características da grande tribulação vai ser o falso Messias, né? Os falsos mestres, aqueles que vão, né, afirmar que são de Jesus, até mesmo que é Cristo Jesus, mas que na verdade é uma farsa, vão enganar muitas pessoas nesse período. Outra das características do princípio das dores, a gente pode continuar lendo para descobrir. Versículo 6 diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Guerras é outra característica do grande tribulação. E o que mais? Nós já temos muitas guerras. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, teve outras guerras. Hoje há rumores de guerra, não é verdade? Mas eu quero falar para vocês que também as guerras que vão acontecer no período da tribulação serão guerras muito mais destruidoras do que você já viu em todo o planeta Terra. E isso a gente vai fazer agora uma referência a Mateus capítulo 6, a partir do versículo 3, 4, quando diz: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dado uma grande espada. Então nós temos aí agora o cavaleiro, né, o cavalo vermelho. Ele vai ser essa pessoa, né, que diz aqui que vai tirar a paz da terra e vai fazer com que os homens se matem uns aos outros. Meus amados irmãos, se hoje já existe guerra no nosso mundo por causa de máscaras, né, do coronavírus, as pessoas, né, estão já entrando em conflito por causa disso. Se hoje muitas pessoas estão, né, com tantos conflitos que já existem, essas guerras que existem aqui na Terra, imagine, certo? A guerra que vai acontecer, principalmente por questão de comida. Imagine pessoas se matando umas às outras porque não tem o que comer. Imagina o caos que vai ser instalado na grande tribulação nesse período, onde as pessoas vão se matarem umas às outras. Um conflito, uma guerra a nível global. Isso é importante destacar. Todos esses acontecimentos que eu estou falando, eles não vão ser pontuais na América do Norte, lá na América do Sul, lá na Europa, lá na Ásia, não. Esses acontecimentos vão acontecer de forma global, ou seja, todo mundo vai passar por esta situação. As pessoas que ficarem aí na grande tribulação. Então, uma das características do princípio das dores são as guerras. Que outra característica nós podemos dizer? Versículo 7 diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. E diz aí: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha o que o texto está dizendo: haverá fome. Haverá fome. Meu irmão, não é fome como se tem hoje na África.
que milhares de pessoas morrem sem ter o que comer. Essa é uma fome, volto a repetir, generalizada. Ela vai faltar comida no mundo inteiro, meu irmão. Vai faltar comida no mundo inteiro e isso vai gerar muita briga. Uns vão matar os outros. E interessante que em Apocalipse capítulo 6, quando vai abrir o terceiro selo, lá no versículo 5 e 6, vai dizer: quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, abriu o terceiro selo, ouvi o ser vivente dizendo: venha. E olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu o que parecia uma voz de outros 4 seres viventes dizendo: 1 quilo por denário e não danifica o azeite e o vinho. Esse cavalo preto representa a fome. A fome vai estar de forma generalizada. Vai estar de forma generalizada em todo o mundo. E isso vai gerar conflito, isso vai fazer com que muitas pessoas matem umas às outras. Continuando, versículo 7. Haverá fomes e pestes. Pestes, inclusive lá em Lucas capítulo 21 também vai falar. Então, se você está achando que o coronavírus, que o Covid-19 é ruim, imagine as pestes que virão e matará muito, mas muito, infinitamente muito mais do que o coronavírus. Isso vai acontecer também no período de tribulação, tá certo? Então nós temos aí a espada, a fome, as pragas e até os próprios animais vão se voltar contra a população. Então a ira de Deus ali presente. E no capítulo 6 de Apocalipse, quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Olhei diante e estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Ardes o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Meus queridos irmãos, já pensou? Vocês estão tendo uma ideia do que vai acontecer no período da tribulação? É muito mais pior do que a gente está vivendo hoje. Diz aqui que 1/4 da terra, 1/4 da terra, isso é muita gente, vai ser morta, tá certo? Pela espada, pela fome, pelas pragas e também pelos animais selvagens. Uma grande quantidade. Isso vai ser um caos inexplicável, né? Isso vai ser uma situação muito, mas muito tensa, que eu não tenho nem palavras para falar aqui, para traduzir o quanto esse período de tribulação vai ser duro e vai ser complicado. Então, se você acha que o Covid-19, coronavírus, tá certo? Já está trazendo muito caos, muito medo, vocês não têm ideia do que vai acontecer no período da tribulação. Continuando o texto, versículo 9. Então eles os entregaram para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. O que é que vai acontecer no período da grande tribulação? No período da tribulação vai acontecer também perseguição. Eu acredito que no período de tribulação, tá certo? Pessoas vão entregar a vida a Jesus, pessoas vão se converter no período de tribulação, mesmo depois da igreja ter sido arrebatada. Ou seja, mas tem muitas pessoas que vão ficar, tem até um filme que Deixados para Trás, né? Aquele filme, até por questão de ser um filme, né? Algumas coisas eu concordo, mas outras coisas eu discordo. Mas, de forma literal, algumas pessoas realmente serão deixadas para trás. Ou seja, aqueles que estavam dentro da igreja, só de brincadeira, brincando de ser crente. Isso aqui não é só membros, é pastores, presbíteros. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão ali apenas brincando, né? Sendo um passatempo. Essas pessoas, quando a igreja for arrebatada, com certeza vão cair a ficha. Vão entender, né, a oportunidade que perderam
de ser arrebatado, de estar com Jesus Cristo. E também muitas pessoas ainda vão se converter nesse período, porque a palavra de Deus vai ser pregada. Nós vamos ver isso também aqui nos próximos versículos, tá certo? A palavra de Deus vai ser pregada e o Espírito de Deus continua na terra. Então, alguns discípulos, de forma profética, né, talvez os judeus, pois Jesus está falando aqui para os judeus, né, então haverá novos discípulos nesse período, porque isso não aconteceu no Novo Testamento. Então, haverá sim novos discípulos que vão estar surgindo aí nesse período da grande tribulação e vão pregar o Evangelho e muitos vão se converter, porém, vai ser uma perseguição como se nunca viu em toda a história da igreja. Mas isso aí não vai dar fim à igreja, né? Afinal, quanto mais se persegue, mais a igreja do Senhor cresce. Então, uma das consequências da tribulação será a morte generalizada dos cristãos que se converterem a Cristo nesse período da tribulação. Ou seja, as pessoas que se converterem a Cristo no período da tribulação, a consequência vai ser a morte. E essas pessoas vão ser entregues pelos seus próprios familiares. Essas pessoas vão ser mortas pela espada, pelo governo, pelas autoridades. Não vai poder, aquele que se levantar no período da tribulação e dizer, olha, não foi os alienígenas, não foi o ET que fez o povo sumir, a igreja do Senhor sumir. Foi Jesus Cristo. Já estava escrito, já foi profetizado. Olha, Jesus Cristo existe, Ele é o Salvador. Não é esse anticristo aí que vai nos salvar, não. Então, aqueles que vão combater os falsos profetas, aqueles que confessam Jesus como Salvador, essas pessoas serão perseguidas. E muitas delas serão mortas, E você pode ver Apocalipse 6, a partir do versículo 9 em diante, vai dizer lá sobre o quinto selo. O que é que o quinto selo diz? Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Está vendo a ligação de Mateus 24 com Apocalipse capítulo 6? Diz aqui que haverá grande perseguição na tribulação. Aí Apocalipse 6, né, o quinto selo vai falar disso. Vai falar que haverá muitas mortes, né, por causa da palavra de Deus e do testemunho que essas pessoas vão dar no período da tribulação. Então, continuando, o versículo 7 ainda, né, voltando um pouquinho, eu estava no versículo 9, mas o versículo 7 também vai falar que haverá terremotos. Haverá terremotos em vários lugares. Então, hoje nós temos um terremoto nas partes, né, do planeta onde a probabilidade é maior de ocorrer os terremotos, certo? Os especialistas, os cientistas que estudam, a gente sabe que não é todo lugar que pode ter terremoto. Mas nesse período aqui vai ser de forma generalizada. Haverá terremoto por várias partes da terra. Então todas as coisas, meus amados irmãos, que acontecem hoje, a perseguição dos crentes, a fome, os rumores de guerra, as mortes, as doenças, incluindo o Covid-19, os terremotos, as tragédias, elas sempre aconteceram e vão continuar acontecendo, certo? Guerra, fome, doenças, terremotos, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Mas quando Deus agir, quando for castigo divino, quando for a ira, essas coisas vão acontecer como se nunca se viu na história do planeta Terra, tá certo? Então, o que está acontecendo hoje, tudo isso que está acontecendo hoje, tudo que você já viu acontecer no mundo hoje, em termos de tragédia, isso que está acontecendo é apenas um vislumbre do que está para acontecer lá na tribulação. E Apocalipse 6, versículo 12, diz: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. Olha aí, na abertura do sexto selo, houve um grande terremoto. Teremos um terremoto aí, então, portanto, de forma global. Toda a terra, ela vai tremer. Wilke, como ficará o mundo
né, nesse período de tribulação. Continuando, versículo 9, né? Então eles os entregaram para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então aqui, né, continuando a questão da perseguição, esse destaque para a perseguição que eu já falei no versículo 9, né, os crentes que se converterem na grande tribulação, eles serão odiados e consequentemente mortos. E o que é que vai acontecer nesse período da grande tribulação? Também vai ocorrer um grande declínio moral e social. Veja o versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, ou seja, muitos vão abandonar a fé, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha aqui ele dando ênfase novamente aos falsos profetas que vão surgir. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. E no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados irmãos, no período da tribulação, nós vamos ter um declínio moral e social. Muitos vão abandonar a fé, muitos vão trair, muitos falsos profetas vão continuar a enganar, e o amor de muitas pessoas vão se esfriar. Meus amados irmãos, se hoje, nos dias de hoje, a gente já vê tanta tragédia, tanta falta de amor na humanidade, né? Mãe que mata o seu próprio filho, filho que mata os seus próprios pais, por várias questões. Tantas tragédias, tanto ódio, tudo isso não se compara com o que vai acontecer na grande tribulação. O amor, ele vai se esfriar, tá certo? Ele vai se esfriar e não vai se comparar com o que você tem visto hoje em todo o nosso planeta Terra. Versículo 14, estamos chegando ao fim. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. E todas as vezes que houve, né, perseguição da igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que a igreja cresceu. Agora aqui no versículo 14 está dizendo que este evangelho, né, será pregado em todo o mundo. Esse evangelho que será pregado em todo o mundo no período da tribulação vai ser pregado por quem? Quem é que vai pregar esse evangelho? Vamos lá. Você já viu falar nos 144 mil? 144 mil, né, que as testemunhas de Jeová falam que são eles, esses 144 mil. Mas esses 144 mil não são eles, não são as testemunhas de Jeová. Tá certo? Neste momento da história, Deus ele vai levantar 144 mil jovens judeus para pregar nos 4 cantos da terra. Então, teremos aí 144 mil jovens judeus que vão pregar nos 4 cantos da terra. Só eles vão pregar, Will? Não. Quem se converter naquele período também vai pregar. Também vai pregar. Então, só quem vai pregar não serão só eles, tá certo? Não serão só os judeus que vão pregar. Enfim, os que se converterem vão pregar, mas haverá nesse período uma conversão em massa dos judeus. Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 ao 6, diz assim: Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias ao Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda nação, tribo e língua e povo. Então, quando é que esses jovens vão surgir? Apocalipse capítulo 7 também mostra eles se convertendo na terra, mostra esses judeus se convertendo na terra, e no capítulo 14 mostra eles mortos no céu,
Os mortos aí vão estar com Cristo no céu e voltarão com Cristo no fim da tribulação. Então esses 144 mil voltarão com Cristo no fim da grande tribulação, e esses 144 mil diz respeito a 12 mil, cada um das 12 tribos de Israel, né? São 12 mil de cada tribo, são 12 tribos ao todo, as tribos de Israel. Inclusive, né, lá mostra Romanos 10 isso se concretizando, né, e uma grande série de judeus se convertendo em massa para Jesus, tá certo? Então o evangelho será pregado, e lá no fim ele ainda diz, e então ainda virá o fim, né? A partir do versículo 15, a situação, meu irmão, é que vai ficar mais preta. Se tudo que eu falei aqui você já está assustado, você não tem ideia. A partir do versículo 15, né, o bicho vai pegar, com desculpa aqui é o termo que eu estou usando, né? Mas o bicho vai pegar a partir do versículo 15 mais ainda. Então quando o evangelho for pregado, ele ainda não será o fim, pois temos o versículo 15, né, no que vai falar que mais coisas vão acontecer, né? E então nós vamos ter aí também que ler Apocalipse do capítulo 7 até o capítulo 19 e compreender também mais outras coisas, que também Mateus 24, a partir do versículo 15, vai colocar. Então o que nós aprendemos hoje é só o início das dores. Vimos aqui a ira de Deus, certo? Vimos aqui a ira de Deus, mas quando vir um fim, é que o Senhor Jesus Cristo, né, no qual ele chama de grande tribulação, aí sim as coisas vão piorar, vão de mal a pior. E em meio a tudo isso que eu falei, eu quero dizer duas lições curtas e objetivas para você. A primeira lição é que nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Se você está preocupado com a situação do nosso planeta, certo, as coisas vão piorar no tocante a tudo. A tendência é ter mais fome, ter mais pragas, ter mais doenças, ter mais terremotos, ter mais guerras, mas tudo isso ainda não vai se comparar com o que vai acontecer depois que a igreja de Cristo for arrebatada. Quando chegar a tribulação, todas essas coisas vão acontecer de forma global, geral, e vai sacudir, e vai matar muita gente. Aí o mundo vai entrar num caos jamais visto em toda a história da sua criação. Mas eu tenho uma segunda notícia, né? A primeira lição é que nada é tão ruim que não possa piorar. Mas a segunda é que nada foge do controle soberano de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle em nenhum momento. Deus sabe o que está fazendo. Então Deus tem poder para, no meio da desgraça, trazer paz e salvação, para curar e para fazer o evangelho se espalhar em todas as nações, para aqueles que se arrependerem de seus pecados, aceitem a Cristo, sejam salvos e assim possam viver com Cristo durante toda a eternidade. Então, para você que ainda não entregou a vida a Cristo, converta-se enquanto é tempo. Converta-se antes do arrebatamento. O arrebatamento é um acontecimento que vai acontecer. Talvez você que está nos assistindo aí possa dizer, isso tudo que eu falei é loucura. Esse jovem está louco, isso não tem sentido, isso eu não acredito nisso. Ore a Deus, quebra o coração de pedra, tá certo? Existe um Deus, existe o céu, existe o inferno, existe o arrebatamento, a grande tribulação, todas essas coisas vão acontecer, futuramente irão acontecer. E as pessoas que não entregarem a vida a Cristo vão padecer, vão morrer fisicamente e espiritualmente. Então, meu amado irmão, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue sua vida a Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e busque viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Deus. Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito maravilhoso para você. Entrega a tua vida a Cristo. E para você que já é cristão, já é crente, né? Cuidado, não fica aí, né, perdendo o seu tempo de crente com besteira não.
O que é que eu quero dizer com isso? Viva intensamente a sua vida de cristão, intensamente na oração, intensamente na pregação do Evangelho, intensamente na leitura da Bíblia, intensamente em comunhão com os irmãos, intensamente em intimidade com Deus, intensamente dando um bom testemunho, porque todos nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que a gente tem feito nesse período que a gente tem sido servo do nosso Deus, certo? A gente vai prestar contas, então toma cuidado, não se acomoda não. Abra os olhos, se levanta, acorda. Nós vamos prestar conta a Deus, certo? Então, meus amados irmãos, hoje nós vivemos as dores do parto, né? Aqui em Mateus 24, esse texto que eu li até o versículo 14, são as dores do parto. Depois vai vir o parto. E depois do parto, né, aquele momento maravilhoso e gostoso, onde a gente vai estar com Deus na paz, não haverá dor, nem planto, nem fome, nem guerra. O texto que eu li hoje está tratando, portanto, das dores do parto. Quando a mulher vai dar luz, né? Aquelas dores, né? Um indicativo de que o parto vai chegar. E aí chega a hora do parto. E a hora do parto é a partir do versículo 15 em diante de Mateus 24. Quem sabe aí no próximo estudo eu trago para vocês, tá certo? O estudo de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, que aí adentra no parto de verdade. Até agora, vimos as dores do parto, o princípio das dores, certo? A partir do versículo 15, onde o bicho vai pegar, a gente vai ver o parto em si acontecendo. Então, que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, com esse estudo. Como eu falei no início, existem várias visões sobre o estudo dos fins, né? Sobre a escatologia. Eu apresentei algumas visões, essa é a qual eu acredito, que a maioria dos nossos irmãos, nossa igreja, né, acredita. E fica aqui esse texto para nossa reflexão, Mateus capítulo 24, um texto que se aplica aí ao período da tribulação, tá bom? Agora vamos encerrar a nossa live fazendo uma oração, né, orando a Deus pelo nosso país, pela nossa cidade, por todo esse momento que nós estamos vivendo, pedindo a Deus que pessoas se convertam a Cristo. Eu acredito que haverá uma grande colheita pós esse período de pandemia, né? O Evangelho tem sido pregado intensamente nas redes sociais. Inclusive, eu tenho pessoas, amigas minhas, né, que me enviam uma mensagem no Facebook, no meu WhatsApp, que fala: olha, Will, que quando terminar esse período de pandemia, eu quero que você vá comigo na igreja, eu quero que você vá comigo, eu quero ir para a igreja, eu quero, assim que passar esse isolamento, eu quero estar frequentando uma igreja. E isso pessoas não cristãs, isso pessoas que não são evangélicas. Então olha só, né? A crise, ela também gera coisas positivas, ela sacude tanto o crente, né, para despertar, como também sacode aqueles que estão duros, com coração duros. Muitos desses corações duros serão quebrados também ao passar por todo esse período de pandemia. Então Deus está no controle de tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse estudo maravilhoso desta noite, onde meditamos no livro de Mateus, capítulo 24. Ó Pai, que o Senhor possa cada dia mais estar abençoando nossas vidas, que possamos nos entregarmos intensamente ao Senhor, pois sabemos que vamos prestar contas ao Senhor de tudo que a gente tem feito e nós não queremos chegar lá de mãos vazias. Então, ó Senhor, se existe um cristão acomodado, pessoas que não têm o hábito, Senhor, de orar, de ler a Bíblia, de viver o Evangelho na prática, que essa pessoa seja sacudida e que a partir de hoje seja uma pessoa totalmente envolvida na prática do Evangelho dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na rua que mora, ó Pai, aonde essa pessoa estiver. Que o Senhor possa abençoar e sacudir a tua igreja nesse exato momento, despertar a tua igreja para continuar crescendo e avançando para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Deus, eu oro também por aquelas pessoas que ainda não confessaram o Senhor como único e suficiente Salvador. Ó Pai, que o Espírito Santo de Deus incomode, que o Espírito Santo de Deus chegue na vida dessas pessoas, quebre esse coração de pedra, coloque um coração de carne, e que essas pessoas vão reconhecer que o Senhor é o Salvador. Ó Pai, e nós cremos no arrebatamento, nós cremos que nós vamos ser arrebatados, que não vamos passar por essa tribulação, por todo esse sofrimento. Nós cremos nisso, nós cremos na Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Cremos que o Senhor é a salvação, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai, e no nome de Jesus eu ainda oro por essas pessoas que estão enfermas nos hospitais, em virtude do Covid-19 ou de outras enfermidades. Pai, que o Senhor traga restauração de saúde, que o Senhor traga cura, que o Senhor opere o Teu milagre de acordo com a Tua vontade. Deus, toma de conta dos profissionais da saúde, do ministro da saúde, do nosso presidente, dos nossos governadores, prefeitos, deputados, senadores, as autoridades públicas, ó Pai, do nosso país e de todo o mundo. Dá sabedoria para que eles saibam, Deus, passar por essa crise, ó Pai, fazendo as coisas acontecerem da forma correta, sem corrupção. Dá sabedoria para que eles possam encontrar a vacina para combater esse vírus e também outras doenças. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e tenha misericórdia do mundo. Ó Pai, que o Senhor console também aqueles que já perderam algum familiar. Ó Pai, em virtude de alguma enfermidade, que o Senhor console essas famílias, o Senhor console o Teu povo. E que, sobretudo, que o Senhor, Pai, possa trazer salvação, libertação espiritual, que os olhos do pessoal, meu Pai, enxerguem que o Senhor é o Salvador e que não há esperança, que não há paz a não ser somente em Ti. Deus abençoa também os pastores, missionários, a igreja do Senhor, no qual também tem sido desafiador nesses dias, estar à frente de uma igreja em épocas de isolamento. Que o Senhor dê sabedoria, cuide dos nossos pastores e missionários, cuide de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Abençoa todos nós. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe com esse estudo. Desculpa aí se eu falei muito rápido, tá certo? É porque o estudo é comprido, tudo isso que eu falei para vocês, né? Dá muitas aulas sobre cada assunto, mas de forma resumida, tá aí, você pode assistir novamente também através do nosso canal do YouTube. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Próximo encontro será domingo, 5h30 da tarde, aqui no nosso Facebook, tá certo? Da PIB de Timbaúba. Curta, compartilha, manda o link aí para que esse vídeo chegue também para outras pessoas. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.